Vamos dar seguimento aqui às nossas reuniões clínicas do Hospital Moriá. Hoje sobre o tema câncer de bexiga. Tenho o prazer de contar aqui com a presença do professor Marcos Dalloglio, professor Murilo Luz, o professor Ariel, a presença de todos aqui que estão na plateia e todos que estão nos assistindo. Doutora Eliane, radiologista, também agradecer a presença. Vamos começar, doutor Vinícius, R5 de Urologia do Hospital Brigadeiro, vai apresentar um caso para discussão. Vinícius. Boa noite a todos. Dando início aqui à nossa reunião de hoje, agradeço o convite aí, doutor João. Temos um paciente de 66 anos que se apresentava com uma queixa principal de hematura macroscópica há 2 meses. Um episódio de hematura macroscópica, duração menor que 12 horas, uma hematura que era total, indolor e com alguns pequenos coágulos. De antecedentes, ele era hipertenso e dislipidêmico, ele usava enalapril e simvastatina e era tabagista por 46 anos. Nos últimos 3 anos, ele interrompeu o tabagismo. O exame físico não tinha nada digno de nota. Ele procurou o pronto-socorro, onde foi realizado um exame sumário de urina que mostrava a hematúria e foi medicado com ciprofloxacina por 7 dias e encaminhado para avaliação do urologista. Depois desse tratamento, evoluiu com resolução espontânea dos sintomas. Então, estamos com um caso simples, né, corriqueiro, de um paciente de meia idade, né, 66 anos, tabagista, importante, né, e que e foi no pronto-socorro, muitas vezes pronto-socorros lotados, né, são medicados e encaminhados. Vamos começar perguntando aqui para a Eliane, né, que é radiologista. Eliane, num caso como esse, a gente sabe que tem uma gama de exames para a gente fazer aí, né? O que você acha que a gente deveria idealmente fazer num caso como esse no pronto-socorro, né? Levando em consideração todas as variáveis aí de um pronto-socorro. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Didaticamente falando, a gente sempre deveria começar como primeiro exame o ultrassom, por ser um exame livre de radiação e todos aqueles poréns que não precisar de contraste, seriam exames mais simples e mais fácil, mas considerando que nós estamos falando de um paciente com 66 anos, com hematura macroscópica indolor, acho que já parte para o pressuposto de que não seria um cálculo, não seria nada do tipo inflamatório ou infeccioso, pensaria já em alguma coisa tumoral. Aí acho que o primeiro exame poderia ser uma tomografia com contraste, com um protocolo para urotomografia. Vamos perguntar aos urologistas agora. Marcos, o que você pede, né, como primeiro exame num caso simples aí como esse? Pois olha, eu como primeiro exame, eu ficaria com a cistoscopia. Eu acho que para nós urologistas é uma condição obrigatória a gente pensar na cistoscopia. A gente vê que cálculo causa hematúria, infecção urinária pode causar hematúria, principalmente em mulher, hiperplasia prostática benigna. Agora, para nós urologistas, com esse histórico, a cistoscopia é um exame muito relevante. Concordo que a tomografia seria um exame complementar, importante para o indivíduo de 66 anos com esse histórico, mas olhando para o lado, para a questão urológica, então, mesmo em todas as atividades que eu sempre trabalhei no ensino também, o doente que já chegava no nosso ambulatório com histórico de hematúria é diferente de um hospital para o outro, mas o cistoscópio ele está na nossa mão para fazer o diagnóstico no ambulatório ou no consultório. Então, primeira opção, pensaria na cistoscopia, mas obviamente com esse histórico, um exame complementar seria a tomografia. Murilo, pensando não para um urologista, né, um socorrista que está lá no pronto-socorro atendendo esse caso. Eu acho que na emergência, na verdade,
não posso dizer que está totalmente inadequado o que foi feito. Eventualmente, assim, o paciente não estava com nenhum risco maior, nada que trouxesse risco de vida para ele. A gente sabe que a hematura, a princípio, se o paciente estiver estável hemodinamicamente, não tiver nenhum sinal de descompensação, a gente não está trazendo nenhum risco. Então, considerando em saúde pública, se ele foi adequadamente encaminhado para uma avaliação do urologista depois, eu não posso condenar isso. Eu acho que talvez o que pudesse ser feito eventualmente pelo emergencista, que não tivesse acesso a cistoscopia, alguma coisa assim, na situação da emergência, um ultrassom, pelo menos para excluir que esse paciente tivesse eventualmente uma obstrução, uma hidronefrose bilateral, alguma coisa que pudesse colocar esse paciente em risco. Mas, se fosse só hematura, eu acho que a avaliação adequada, clínica, de dados vitais, e o paciente estiver estável, nada impede dele ser avaliado eletivamente depois. Como foi um caso, acho que muito frustro, né? Uma hematuria bem discreta e que muitas vezes o socorrista acaba medicando e liberando o paciente para uma avaliação posterior. Pode passar o próximo? Bom, dando seguimento, então, o paciente foi investigado primeiramente com ultrassom de vias urinárias, que observou alguns cistos renais simples bilateralmente, microcálculos ou calcificações vasculares renais bilaterais, sem hidronefrose, e uma bexiga normal ao ultrassom. Os exames laboratoriais iniciais tinham uma hemoglobina normal de 13,2, PSA de 1,8, a função renal era normal e a urina 1 continuava mostrando aquela hematúria, sem infecção urinária. Após 6 meses de evolução, o paciente apresentou um novo episódio de hematúria macroscópica, de novo apresentando coágulos e sem dor. Teve 1 dia de duração dos sintomas e a resolução foi espontânea como da outra vez. Então, um caso que acabou passando ultrassom normal, né? Você acabou evoluindo e o paciente teve novamente um quadro de hematúria. Murilo. Acho que é importante, do ponto de vista de ensino, que fora nessa avaliação do urologista, sem dúvida nenhuma, qual seja a sequência, quer dizer, a partir do momento que a gente tem um paciente tabagista com fator de risco, 66 anos, aí sim, sem dúvida nenhuma, um ultrassom normal não faria com que a gente parasse essa investigação. Sem dúvida nenhuma, a gente iria para uma cistoscopia já naquele momento, e se fosse normal, uma avaliação do trato alto, sem dúvida nenhuma, ou com pialografias, ou com protocolo de urotomo ou uroressonância. Que é o que faria nesse momento, sem dúvida nenhuma, a cistoscopia inicialmente, mas eu até vou dizer que assim, a gente não é todo mundo que faz cistoscopia ou o exame endoscópico hoje no consultório, então eu tenho a tendência muitas vezes a já fazer um exame de imagem por 2 motivos. O primeiro, para planejar eventualmente já uma ressecção, por exemplo, de um tumor de bexiga, se for o caso, pulando eventualmente a cistoscopia que vai ser feita já nesse mesmo momento. E, no caso de um achado de um tumor de bexiga na cistoscopia, certamente a gente também precisaria de uma avaliação do trato alto. Mesmo que a gente ache o foco de hematúria na bexiga, esse paciente vai precisar necessariamente de uma avaliação do trato alto. Então, por isso, geralmente, eu já vou acabar fazendo um protocolo de urotomo ou uroressonância inicialmente. Marcos? Fazer aqui um comentário para compartilhar uma experiência, né? Como a gente vai envelhecendo, a gente vai aprender, pegando umas coisas. Quando eu estava lá no Instituto do Câncer e o Vinícius passou por lá quando era estudante, fez um trabalho de câncer de bexiga, viu mortalidade. Então, parabenizar o Vinícius, que ele é um craque, Tenho certeza que ele está fazendo uma grande residência, que como estudante ele era uma pessoa acima da média, fico muito feliz de vê-lo. Mas naquela época que eu tinha assim como princípio pegar os doentes primeiro caso de hematúria para investigar, ou mesmo com lesão, às vezes, suspeita de lesão ao exame de ultrassom, nós fazíamos imediatamente a cistoscopia e a gente encontrava uma bexiga normal em 20% dos casos que vinham aí indistintamente, né, de toda a rede, nós não achávamos lesão vesical. Então, mesmo com ultrassom suspeito. Por outro lado, tem estudos que investigam microhematúria e o achado de doença neoplásica chega a 12%, 15%. Então, com esse histórico, né, então, eu salientei no início o desejo da cistoscopia exatamente porque é o nosso instrumento de trabalho principal, né, e essa é uma questão comum na nossa clínica diária. Legal. Eliane,
E aí também vem uma dúvida nossa aí, né, que sempre, né, ocorre, tomo ou ressonância, né? A grande questão. Ô, João, os dois exames, quando bem feitos, são diagnósticos com ótima acurácia. Aí tem que dosar mais em relação ao paciente mesmo, né? Se ele tem alguma restrição, primeiro para o uso do contraste, né? Se ele tem alguma alergia a iodo ou um déficit renal que impeça, né, a utilização de contraste iodado. E em relação à ressonância, se é um paciente que realmente vai suportar fazer uma ressonância, porque muitas vezes até cerca de 66 anos costuma suportar bem. Mas às vezes são pacientes que não conseguem suportar direito e com muito artefato de movimentação, lesões pequenas, a gente pode acabar perdendo. Então, de acurácia, os dois métodos são ótimos, é mais em relação ao tipo do paciente mesmo. Legal. Então foi feita uma tomografia, Eli. Foi feita uma tomografia. Então, os cortes do abdômen superior, essa já é uma fase mais excretora, né, que a gente consegue identificar o contraste no sistema coletor. A gente vê alguns cistos renais, aparentemente cistos simples mesmo. Aí já na parte pélvica a gente pega uma fase que a gente chama de equilíbrio já para a excretora também. A gente vê uma pequena falha de enchimento ali no nível próximo à junção uretero-vesical esquerda. Aqui, então, os outros cortes são mais para demonstrar que a gente vê essa pequena falha, que é uma pequena lesão vegetante nessa topografia, né, uma lesão parietal. A gente costuma utilizar, né, no estudo de urotomografia, né, o janelamento, colocar esse janelamento que a gente chama de janelamento ósseo, que ele é melhor para você apagar um pouco a cor do contraste, conseguir visualizar melhor as falhas de enchimento, né, as lesões vegetantes, aí só para identificar melhor. Então, vocês veem que nessa janela a lesão fica até um pouco maior do que a gente visualizava sem ter janelado. Volta um pouquinho. Ô, Eliane, uma lesão como essa poderia ter falhado no ultrassom? O ultrassom foi 6 meses antes, não foi? Então, sim. Eu tenho um caso, né? Você acompanhou. Poderia ser um pouquinho menor. Da minha mãe também aconteceu a mesma coisa. Na lesão no ultrassom e na ressonância, 6 meses antes não tinha nada. 6 meses depois ela cresceu e estava desse tamanho. Acho que o que pode acontecer é que no ultrassom anterior estava muito pequeno, que não foi visualizado. Provavelmente tinha lesão porque estava sangrando, né? Tinha lesão, estava sangrando, mas era muito pequena, superficial e não foi visualizada. Pode seguir. Bom, então estamos aí com um paciente de 66 anos, com hematúria, 2 episódios, e essa tomografia com uma lesão de 1,5 centímetro por 1. Murilo? Bom, assim, já foi avaliado, na verdade, o trato alto, né, com a tomografia, mas se fosse o caso de ter um exame ou uma cistoscopia que avaliasse só a lesão da bexiga, é importante lembrar que quase sempre esse paciente vai precisar de uma avaliação do trato alto pela grande chance de concomitância de ter tumores na bexiga e tumores no trato alto. Mas esse paciente é um paciente agora candidato a, eventualmente, uma cistoscopia com biópsia, seguida de uma ressecção. Na prática, a maioria das vezes a gente já entra com uma cistoscopia armada, né, digamos assim, já pronto para fazer uma ressecção. E, na verdade, mesmo antes de patologia, pronto, teoricamente, para a possibilidade de quimioterapia single shot. Marcos? Faria nada diferente. RTU. Acho que aí pode passar o próximo. Acho que não tem dúvida. Bom, né? o paciente foi submetido, então, a uma RTU de bexiga. Na verdade, tinham 2 lesões, uma bem pequenininha e aquela outra, né, que viu na tomografia. Esse é o aspecto final da RTU. Uma RTU, então, completa. O anatomopatológico das lesões. A primeira lesão era um carcinoma urotelial TA de alto grau. A camada muscular da bexiga foi representada livre de invasão e havia invasão linfovascular. Não havia invasão linfovascular. Na lesão 2, era um carcinoma urotelial também T1, também de alto grau. A muscular também representada e sem invasão. E não foi detectada invasão linfovascular. Foram feitas 3 biópsias aleatórias da bexiga sem malignidade.
e no intraoperatório foi coletada uma citologia oncótica que se mostrava positiva. Um pouquinho antes de discutir em relação ao anátomo, eu queria discutir um pouquinho sobre a própria RTU de bexiga. Marcos, como que você padroniza a RTU de bexiga nesse caso? Resseca separado, primeiro o tumor, depois a base, manda separado, faz biópsia, não faz biópsia aleatória, como que... Tem várias padronizações aí, né? Mas como que você faz? Habitualmente, resseco as lesões separadamente. Tenho o hábito de mandar a base da lesão também separado. Então, lesão maior, menor, posiciono para facilitar a vida do patologista. É muito comum a gente também identificar carcinoma in situ, mas a gente sabe que também, se não tiver áreas avermelhadas, áreas suspeitas, aí eu não faria, né, a biópsia randomizada de rotina. Lembrar da importância da citologia oncótica, a gente não comentou antes, Isso. mas no indivíduo tabagista com histórico de hematúria teria sido, então, retrospectivamente, sempre é um exame muito bem... nesse caso a gente acabou não fazendo, fez no ato, né? Então na hora que passou o aparelho eu tirei a urina e mandei. Então... Mas lembrar, né, para quem está assistindo, que esse é um exame muito importante, e quando tem carcinoma in situ, aumenta ainda mais a positividade da citologia oncótica, então é um exame para ser lembrado sempre. Bom, então mandando a base da lesão em separado, para daí poder planejar uma decisão terapêutica a seguir daí. Lembrar também, quando tem, não é o caso, mas quando tem uma lesão, digamos, se tiver só lesão 1, uma lesão pequena, pensar na mitomicina imediato ao procedimento, se bem que hoje em dia a gente não tem mais disponível no hospital, então já não seria mais uma possibilidade, mas se voltar a ter algum dia, poderíamos tratar lesões únicas. Murilo, em relação à RTU? Eu faço exatamente a mesma coisa, resseco as lesões e faço uma ressecção da base em separado. Também não faço biópsias de rotina, mas algumas vezes a gente tem que voltar e fazer biópsias de rotina conforme a indicação. Por exemplo, um paciente que tem um tumor músculo invasor e vai para a quimio rádio definitiva, por exemplo, eu volto e faço biópsias aleatórias para ver se não tem carcinoma in situ ou algum outro tipo de indicação. Também sou favorável a lesões únicas que, teoricamente, não teriam uma indicação precisa de fazer BCG adjuvante para que a gente faça quimioterapia. Uma coisa que eu faço um pouquinho off-label, na verdade, na ausência de mitomicina, fazer gencitabina, 2 gramas, embora a gente não tenha dados fortes com gencitabina. Eu sou geralmente criticado pelos oncologistas clínicos por fazer isso. Mas eu vou chegar lá no Ariel. Eu confesso que eu tenho feito para alguns casos que são bem iniciais com lesões únicas e primárias. Alguns guidelines falam fazer a biópsia aleatória, né? Além de lesões suspeitas que teriam que ser feitas. Eu também faço. Esse caso foi tirado a base em separado, mas o patologista acaba agrupando, né? Ele coloca 1 e 2 e coloca o mesmo negócio, né? Então, muitas vezes a gente manda separado e eles não mandam o laudo para a gente separado, né? Nesse caso foi um deles. Eles agruparam. Colocou A, B e o mesmo anátomo. Ariel, chegando nessa questão da quimio intravesical, né? Com a mitomicina após a RTU, né? O que a gente pode fazer, deveria fazer? O que você acha? Os dados que existem são com a mitomicina C, né, que é uma droga que foi retirada do mercado brasileiro. Ela ainda é importável, ela não está disponível no Brasil, mas existem dados para tumores, lesões únicas, principalmente TA, inclusive TA de baixo grau, não é o caso, né, esse é um TA de alto grau, mas que quando feita imediatamente, né, na pós-ressecção, diminui o risco de recidiva local. E existem dados em pacientes que falharam a BCG. Como a gente faz se a gente na hora não sabe, né, o anátomo? Como a gente escolher qual caso a gente vai fazer, né? Só na visão? No macroscópio? Eu acho que... Eu não sei qual é o papel da congelação nesses casos, se a congelação consegue definir alguma coisa, se consegue acho difícil, né? Não tenho experiência nisso. Marcos, você acha que... Tem um dado interessante. Foi uma tese que foi defendida esse ano lá na USP. Foi um pós-graduando, o João, que era lá do Hospital Municipal, fez um estudo interessante, que
às vezes nós temos várias lesões, ou às vezes tu tem uma lesão grande, suspeita, é tu fazer a congelação. Por que isso? Com o objetivo de já detectar precocemente uma possibilidade, primeiro de tu mandar o músculo, porque às vezes, por mais que a gente tenha confiança total, que fez uma ressecção mais profunda, mandou o músculo, pode não ser identificado. Vem não representativo. Exatamente. Então, o que o João fez? Ele pegou e retirou mais um fragmento como se fosse músculo. Mandou para congelação. Ó, tem músculo? Tem músculo. Então, tá bom. Encerrei meu procedimento, já ressequei toda a lesão. Qual foi a vantagem disso? Conseguiu quase 30% de aumento no diagnóstico de lesões invasivas, que antes tu poderia não suspeitar, e também de representatividade da camada muscular quando comparou com um grupo que tu não fazia isso. Então, a minha experiência, baseada nesse estudo que nós fizemos lá no Instituto do Câncer, há 3 anos atrás, e agora foi a defesa, é que vale a pena sim fazer a congelação para que tu tenha segurança de estar mandando camada muscular, que às vezes nós não conseguimos, ou às vezes o patologista, até pela mudança, né, pela ressecção, pode trazer e dificultar o diagnóstico para ele. Legal. Então, Ariel, em relação aqui no intravesical, nós não temos opções para fazer atualmente no Brasil. E a epirubicina, né? Doxorubicina também. Tem a epirubicina, se não me engano tem a valrubicina, que não tem disponível no Brasil, tem disponível. Mas também é fora. usado intravesical. Também pode ser usado a intravesical, que a gente tem disponível e a gente tem alguma experiência no uso, é a gencitabina mesmo, intravesical, mas a gente tem reservado em pacientes que falham a BCG. O que o Murilo comentou é off-label, tem todo um racional para isso, né? Mas está ainda em estudo. Assim como está em estudo uma série de drogas imunoterápicas, como os anti-PD1, anti-PDL1, nesse contexto, né? Se o BCG tem uma ação imunoterápica, talvez essas drogas novas sejam úteis também. Legal. Bom, então agora estamos com esse paciente de 66 anos, com T1 de alto grau, né? O que fazer na sequência? Murilo. Bom, só ter uma coisa para quem está assistindo e resolver assim, se aventurar na QT intravesical, é que o paciente não pode estar mais com hematúria e não pode ter tido perfuração de bexiga durante o procedimento, que você pode trazer um risco grande. Bom, agora, na verdade, é mais ou menos definido que antes de decidir por qualquer coisa, esse paciente precisa de uma ressecção. Mesmo nas melhores séries de ressecção, e sempre que a gente considera que fez um trabalho bem feito, como o professor Marcos falou, ainda há tumor residual. Não só tumor residual, como existe um percentual razoável de pacientes, que pode ser em algumas séries de 10 até 20%, de terem tumor invasor na RRTU, ou seja, não ter só um T1. Então, se ele não tiver lesão, se ele tiver novamente T1 de alto grau na RRTU, ou se ele tiver T2, isso é uma informação importante, porque mesmo que ele tenha a mesma lesão, isso é fator prognóstico para tomada de decisão para frente. Então, sem dúvida nenhuma, o paciente se beneficiaria de uma RRTU, e hoje é praticamente está em qualquer guideline para T1 de alto grau que se faça uma nova ressecção. Tá, exceto esse caso, né, que logicamente um T1 de alto grau, acho que todo mundo vai fazer uma RRTU. Para quem mais você também indicaria a RRTU? TA de alto grau? TA de alto grau, assim, teoricamente a gente deveria ter muito poucos TA de alto grau, né? Assim, eu sei que num dos serviços que eu trabalho, eu já tive essa discussão com os patologistas. A gente começou a ter, assim, quando eu fiz um levantamento, eu tinha quase 30% das ressecções dos tumores iniciais eram TA de alto grau. E aí a gente fez uma nova revisão, porque teoricamente o TA de alto grau é para ser um achado raro, na verdade. Você tem que ter a maioria dos tumores TAs de baixo grau e T1s de alto grau. Então, isso é sempre assim, eu sempre peço para dar uma revisada e tal. Eu te confesso que eu não faço uma ressecção quando é uma lesão característica assim, pediculada, muito inicial, pequena. Eu já deixo isso bem anotado, na verdade, na RTU, e não necessariamente resseco todos os tumores de alto grau, TA de alto grau. Mas não sou contra, não estaria errado se definir isso como conduta do serviço, ressecar todos os tumores de alto grau. Ele é um tumor de risco intermediário, é razoável.
qualquer tumor que não tenha vindo camada muscular também na primeira ressecção, ou que existe uma suspeita de uma ressecção parcial, também é candidato a uma RRTU. Marcos. Me agrada muito sempre fazer a RRTU no T1G3. Nós temos que lembrar que essa lesão, conhecida como T1G3, para muitos já é uma doença de alto risco, né? Porque 1/3 desses pacientes são subestadiados. 1/3 deles, se nós fizermos a cistectomia, pode ter já tumor músculo invasivo e até linfonodo positivo. Então, essa doença perigosíssima. Então, nesse sentido, pensar na RRTU é fundamental. E aqui lembrar, né, qual é o grande benefício da RRTU. Porque quando a gente segue esses doentes por 1 ano, aqueles indivíduos que fazem a RRTU detectam um novo tumor depois de 12 meses em mais ou menos 20%. Enquanto que naqueles que não fizeram a RRTU, aumenta para 80% a recidiva ou o achado de tumor depois de 1 ano. Então, por isso que vale a pena, nesses casos, então, tumor múltiplo, né, e T1G3, providenciar a RRTU para tomar uma decisão do que fazer a seguir. Ótimo. Aproveitando, Marcos, quanto tempo depois da primeira cirurgia você faz a RRTU? 4 a 6 semanas. Então, às vezes, por um motivo ou outro, tu prolonga um pouquinho, mas 4 semanas eu estou bem satisfeito. Lembrar que na ressecção aí para o Vinícius, a gurizada nova, a gente quase sempre faz microperfurações de bexiga. Então, quando tu resseca, é preferível que tu vá a fundo, pegue músculo, mesmo que tenha pequena perfuração. Normalmente extraperitoneal não tem perigo nenhum. E Murilo, você também? Quanto tempo depois? Exatamente a mesma coisa, 4 a 6 semanas. Tá. Nessa RRTU, não tendo tumor, o que você resseca? Resseca toda a área de cicatriz. cicatriz. Toda a área de cicatriz é da primeira lesão. Uma lesão como essa, por exemplo, é relativamente comum de você não ver uma lesão vegetante, embora existam alguns pacientes que podem recidivar rápido assim, mas é mais comum que você veja só uma área de cicatriz. Teoricamente faz toda a ressecção. E a mesma coisa, uma ressecção... tentando fazer realmente uma ressecção mais profunda, quase indo até a gordura perivesical, na verdade, para tentar estadiar adequadamente. Biópsia aleatória na RRTU? Não necessariamente, também. Não necessariamente. Como eu te falei, assim, biópsia aleatória, se ela fosse assim, uma possibilidade de modificar a conduta, por exemplo, num tumor músculo invasor, no qual seria uma contraindicação para algum tipo de tratamento ter carcinoma in situ, ou num paciente que eventualmente você precisa estar pensando em fazer uma neobexiga, alguma coisa assim, mas nessa situação não necessariamente faria biópsia aleatória se o restante da citoscopia for normal. Dr. Arcílio. Bom, diante dessas afirmativas, elas são um pouco chocantes para quem é um pouco mais experiente aí na profissão, né? Eu queria então perguntar ao Marcos, ao Murilo, que estão comandando aí esse novo direcionamento, no que implicaria, por que não fazer a biópsia aleatória? 10 minutos, 5, 10 minutos a mais, o que impede de fazer isso? Assim, a vantagem, né, da biópsia aleatória seria a gente detectar carcinoma in situ, né, doutor Arcílio, uma vez que a bexiga está normal. Como anteriormente a gente tem esse diagnóstico, não tem carcinoma in situ associado na lesão e não tem área suspeita, então a biópsia aleatória não nos daria informações relevantes em mudar a nossa conduta a seguir, então por isso que eu ficaria mais tranquilo nesse sentido, né, de prescindir aí da biópsia randomizada, uma vez que a gente correria menos risco de deixar uma lesão inadvertidamente. Concordo. Nesse caso, não mudaria a conduta. Assim, qualquer tratamento que esse paciente receba para o T1 de alto grau vai tratar um carcinoma in situ que ele eventualmente tenha. Aproveitando essa pergunta, né, acho que passam... E esses novos métodos, Murilo, aproveitar que você está aí, a citoscopia fotodinâmica, o narrowband, você acha que ajudaria nesses casos para detecção de carcinoma in situ? Ou mesmo na RRTU, para você ter certeza de que não ficou nenhum tumor ali passou? Eu não tenho experiência invisível. pessoal com esses métodos, na verdade, mas
a indicação do método, provavelmente, assim, a grande vantagem desse método é diminuir as chances de re-RTUs ou de lesões de intervalo, na verdade, que você teria durante o segmento. Principalmente lesões de baixo grau não invasoras. Então, assim, nesse caso especificamente, já com T1 de alto grau diagnosticado, não sei se mudaria muito, na verdade, eventualmente para fazer outras ressecções de alguma área um pouquinho maior de carcinoma in situ, que você vai fazer uma ressecção, mas não sei se mudaria muito a conduta especificamente para esse caso. Mas para pacientes que têm só lesões de baixo grau, na verdade, eles têm o benefício de você fazer diagnóstico de outras lesões de baixo grau, não de carcinoma in situ, na verdade, embora você vá fazer também esse diagnóstico, mas as outras lesões de baixo grau, que eventualmente não seriam visíveis numa cistoscopia comum, e você teria que fazer um número maior de RTUs ao longo dos anos para uma doença de comportamento biológico diferente dessa que a gente está vendo aqui. Marcos, acho que a gente ainda não tem muito disponível, né? Mas pelo menos no último Congresso Paulista, aí, acho que todos os equipamentos novos acho que já vem com essa, né, a mudança da luz, que você só muda a luz, né, do equipamento, e ele permite a gente fazer essa utilização. Você acha que isso ajudaria? E principalmente para essa questão do professor Arcílio, né? Porque principalmente no segmento, numa RTU, eu não tenho experiência com o método, né? Mas as casuísticas, as séries que são documentadas, que ela aumenta a nossa sensibilidade diagnóstica, né? A precisão, e sem dúvida que vai nos ajudar, né? O primeiro é a cistoscopia fotodinâmica, né, que é a luz violeta com o ácido que é jogado intravesical, né, e ele realça a lesão, né, que na luz branca é praticamente invisível, né, e esse é o narrowband, que é só a mudança da coloração do espectro da luz, né. Então parece ser interessante, mas a gente ainda não tem muito disponível, mas o que parece é que nesses novos equipamentos a questão da luz já vai ter em todos eles. O narrowband, né? Isso. O primeiro método não é aprovado no Brasil ainda. Não, né? o primeiro ele não tem registro no Brasil ainda, mas o narrowband já existe. O narrowband já parece que originalmente era da Olympus, né? Mas acho que a Storz também já tem no novo equipamento. Parece ser interessante. Pode passar o próximo. Então, como sugerido pela plateia, o paciente foi submetido a uma RTU de bexiga 8 semanas após a primeira RTU. O anatomopatológico da ressecção das cicatrizes veio com um T0, ausência de malignidade. Foi repetida a biópsia aleatória da bexiga também, sem nenhum achado de malignidade, e a citologia oncótica coletada no intraoperatório se mostrava negativa. Bom, Murilo. Então estamos com o paciente aí na RTU, que não veio nada, né, e um T1 de alto grau. Bom, a gente tem basicamente duas opções aí que seriam consideradas standard, ou o tratamento com onco-BCG, indução e manutenção por até 2 a 3 anos, dependendo do protocolo que seja usado em cada serviço, mas sem dúvida indução e manutenção de BCG. Embora a gente vá lembrar, eu não acho que esse seja um caso favorável, mas é importante ter a discussão de cistectomia precoce em T1 de alto grau. Essa é uma discussão que, claro que fazer cistectomia precoce em todos os T1 de alto grau eu acho agressivo demais, sem dúvida nenhuma. Tem praticamente 30% desses pacientes que vão estar curados após a RTU, mas é uma discussão que existe numa série de artigos, uma série de revisões retrospectivas sobre o benefício de cistectomia precoce nesses pacientes. Como decidir qual ir para cistectomia precoce é uma grande discussão. Provavelmente tumores muito maiores do que esse, pelo menos maiores que 3 centímetros, ou tumores T1 de alto grau múltiplos. Existe uma avaliação que a gente não faz de rotina, não foi feito aqui, não é feito praticamente em nenhum lugar de rotina, mas existem avaliações para subestratificar o T1 de alto grau, principalmente em diâmetro de invasão na lâmina, quer dizer, a quantidade de espessura de invasão na lâmina, invasão ou não linfovascular, relação com a muscular da mucosa. Então, existe uma série de fatores
em pesquisa hoje em dia para tentar estratificar e ver realmente quem que é o paciente que possivelmente se beneficiaria de uma cistectomia precoce. Eu não deixo de discutir com o paciente esses achados e esses achados de literatura, mostrando que trabalhos retrospectivos que fazer uma mastectomia precoce ou aguardar eventualmente a recidiva e fazer uma mastectomia tardia, existe uma diferença de sobrevida, mas um viés enorme, trabalhos retrospectivos, etc. Mas eu acho que aqui a gente ficaria entre essas duas opções. Num caso desse, inicial, uma lesão teoricamente AT1 é uma lesão única, menor do que 3 centímetros, não é recorrente, não foi submetido a nenhum tratamento. Muito provavelmente esse paciente, frente a essa discussão, optaria por fazer o BCG numa mastectomia precoce, que eu acho razoável. Marcos, você acha que a invasão linfovascular ali pesaria alguma coisa nessa decisão? Sabe que eu faço muita cistectomia com os residentes, faço toda semana quase, e também tenho dentro do consultório, e nós sabemos da morbidade, né, dessa cirurgia, então eu respeito muito. Quando que assim, o aspecto prático que eu utilizo, tem 2 estudos do HAIR que me ajudam a tomar essa decisão. Então, para esse doente que eu faria BCG, ponto final. Quando que eu consideraria pensar na cistectomia precoce? Na RRTU, quando a gente tem 4 resultados possíveis: T0, melhor, carcinoma in situ, um TA ou um T1 de novo. Tem um estudo do HAIR, acho 2006, 2008, que ele mostra o seguinte: naqueles indivíduos, nós vamos lá, na RRTU da carcinoma in situ, ou T0, ou TA, a chance desse tumor progredir em 5 anos é 20%. Se o contrário, na RRTU der T1, G3 de novo, a chance desse tumor progredir é 80%. Então, eu já diria para o paciente, olha, o risco de progressão, nós vamos fazer BCG, mas o risco de progressão é 80%, temos que ficar muito atentos. E outro ponto é o seguinte, também o estudo do HAIR, que eu também adoto, que é o seguinte: quando pensar em cistectomia precoce, qual é o melhor momento, né, Vinícius? Com 6 meses, com 1 ano, 2 anos? Então, o estudo dele mostra que quando a gente faz a cistectomia precoce até 2 anos da recorrência, a chance de cura é 80%. Quando a gente deixa passar de 2 anos, a chance de cura com a cistectomia cai para 50%, então tu perde 30%. Então, eu uso esses 2 estudos para tomar minha decisão, tanto para indicar a cistectomia precoce, quanto para me segurar. Outra coisa que pode ser usada nesse momento aí é algum nomograma, né? Então, o que eu tenho no aplicativo para qualquer celular é o EORTC, Bladder Cancer Calculator, você baixa na internet gratuitamente, e você coloca os fatores desse paciente, se é primário, quantos tumores, qual que é o tamanho, o grau, e ele vai te dar, na verdade, a chance de recorrência e a chance de progressão para tumor músculo invasor em 2 anos e em 5 anos, e talvez sejam os dados, claro, com todos os problemas ligados aos nomogramas, mas é um dado talvez para se colocar frente para discutir com o paciente, principalmente quando a gente vai pensando eventualmente numa cistectomia precoce. Ariel, existe alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento, pensando em evitar e chegar na cistectomia? Do ponto de vista oncológico? Do ponto de vista oncológico, o melhor tratamento eu vejo ou a cistectomia, obviamente, mas com toda a agressividade que cabe a ela, ou o onco-BCG como uma forma adjuvante. Os estudos que tentaram radioterapia, por exemplo, nesse contexto de tumores superficiais, a radioterapia foi inferior quando comparado ao BCG, né? Ela não é muito eficaz em tumores não músculo-invasivos, tumores superficiais. E até hoje não tem papel para quimioterapia citotóxica nesses casos. Então, a conduta aí eu acho que é realmente onco-BCG ou cirurgia, né? Legal. Bom, o paciente foi tratado então com imunoterapia intravesical, fez a indução com 80 mg 1 vez por semana por 6 semanas, e a manutenção de 6 em 6 meses por 3 anos, com 80 mg 1 vez por semana, 3 semanas. Teve boa tolerância, mínima disúria após aplicações. No segmento, fez cistoscopia 1 vez ao ano, ultrassom e citologia oncótica urinária semestralmente. Bom, em relação ao BCG, Murilo, que dose você usa? Você tem uma discussão grande, né?
em relação à dose, esquema, não tem ainda uma padronização muito definida, né? Cada um faz um pouco de um jeito diferente. Que dose você usa? Primeiro, com quanto tempo depois da RTU você faz a BCG? O tempo de início é importante, na verdade. Então, geralmente, também 4 a 6 semanas após eu já tento iniciar. O protocolo que eu uso é basicamente esse que foi feito aí, um protocolo de indução com 6 semanas. E depois o protocolo de manutenção, só um pouquinho diferente, na verdade, que ele não é de 6 em 6 meses, ele é 3, 6, 9, 12, daí sim 18, 24 e aí 30 e 36. Com 80 miligramas. Lembrando que, na verdade, hoje em dia, a maioria dos guidelines preconiza que se faça uma primeira cistoscopia com 3 meses. Né? E não só com... muitos serviços eram acostumados a fazer a primeira cistoscopia 6 meses após a ressecção, mas existe até um critério para definir refratariedade ao BCG em fazer uma cistoscopia com novas biópsias com 3 meses. Mas, com 3 meses você não conseguiu nenhum retorno dele ainda. Não, com certeza. Não, na prática é bem complexo mesmo. Isso dentro dos trials funciona bem. Na prática a gente sabe que para conseguir começar o BCG já e terminar o BCG dentro desses 3 meses, porque teoricamente você teria que começar o BCG, você nem terminou passar ainda, 6 né? semanas, exatamente, passar 6 semanas, esperar pelo menos umas 3, 4 semanas e aí fazer. Então assim, tudo teria que andar absolutamente perfeito, né? redondinho. A gente sabe que não é a prática no dia a dia, mas o protocolo é basicamente esse. Eles recomendam que para fazer a BCG depois de 2 semanas, né? Marcos, quanto tempo você faz? Eu não faço 2 semanas, eu acho muito pouco. Acho que nem cicatrizou ainda. 2 semanas, a maioria dos pacientes não cicatrizaram ainda. Concordo, eu espero 1 mês. Eu também, eu faço pelo menos 4 semanas, né, para começar. A dose também que você usa, esquema, Marcos? Lembrar que eventualmente lesões de baixo grau, digamos, lesões, tumores superficiais, não T1, TA, mas de baixo grau, a gente poderia usar até 40 miligramas. Lembrar que tem estudos que já utilizaram 120 miligramas comparado com 80. A diferença é que aumenta a morbidade, né? E o efeito colateral e mais doentes desistem do tratamento por sintomas. Então, 80 miligramas é o que eu adoto na prática para esses tumores de T1G3. E mesmo assim, a gente vê tem pacientes que têm bastante sintoma, né? Exatamente. A gente tem até que dar uma postergada na aplicação. E o esquema você faz aí eu faço indução... igual assim, aí faço a manutenção semestral, 3 aplicações de 6 em 6 meses por 3 anos. Aí eu uso essa mesma alternativa que vocês usaram. Por 3 anos. Murilo, você faz por 3 anos também? Um ano? No mínimo 1 ano, né? Que eles preconizam, mas... Boa parte dos pacientes pede para parar, vamos dizer assim, antes, mas boa parte dos pacientes pede se é possível reduzir um pouquinho, mas a tentativa, pelo menos inicial, a gente parte com a tentativa de 3 anos. O que eu tenho notado é que um efeito colateral ele é meio cumulativo, né? Eu acho que você vai chegando mais para frente... O paciente vai ficando mais sensibilizado. Na primeira ele tem na 6ª, né? aplicação, né? Ele começa a ter na 5ª e na 6ª. Depois depois de 1 ano, na primeira ele já tem, né? Acho que o paciente vai ficando mais sensibilizado também aos sintomas. Peraí, volta um pouquinho. E em relação ao segmento, Murilo, como você faz? Você faz cistoscopia a cada 6 meses, 1 vez por ano, passando essa fase inicial? Nessa fase aí eu faço cistoscopia a cada 6 meses. Assim, a gente não tem muito acesso, mas eventualmente o que poderia substituir a cistoscopia seria algum exame molecular urinário, que eu já até tentei aplicar na minha prática, na verdade, mas nunca, tipo Urovision ou qualquer teste como esse, para tentar diminuir um pouquinho o número das cistoscopias, mas nunca consegui botar em prática, na verdade, isso no Brasil, então a gente acaba faço histologia e cistoscopia a cada 6 meses. Marcos? Também eu intercalo o ultrassom e a citologia. E, então, tumores de alto risco de recidiva, de recorrência ou progressão, aí principalmente no primeiro ano eu faço um intervalo de 3 meses. Só que na verdade, se tu fizer um intervalo de 3 meses, vai dar 6 para cistoscopia, com a vantagem de tu agredir menos. E aí, dividir uma experiência aqui, já que nós vamos falando que é importante. Uma vez eu atendi uma senhora que ela foi num médico mais experiente que eu na época,
E ele disse, a senhora tem que fazer esse protocolo. Escrevendo num papel desse tamanho. Mas por que, doutor? Para que fazer citoscopia, ultrassom? Aí esse médico famoso diz assim, olha, isso está em tudo que é guideline no mundo inteiro, é elementar que tu tem que fazer isso. Aí a paciente respondeu assim, sim, mas... então não precisava ter vindo no senhor, posso ir em qualquer médico que ele está em todos os guidelines. Então eu comentei isso mais, principalmente o pessoal mais jovem, como é importante a gente ter a sensibilidade de conversar com o paciente, explicar direitinho vantagem e desvantagem e como que tu vai fazer esse segmento, né? Eu também faço a citoscopia alternando com ultrassom e citologia e aí você vai postergando um pouquinho mais também. Fazer citoscopia a cada 6 meses já é complicado, né? Já é bem difícil. Em relação aos efeitos colaterais, existe alguma coisa para fazer para minimizar os efeitos colaterais? Existe alguma reação mais grave que você já teve? Bom, a hematúria a gente tem que interromper e esperar, né? Aí espera mais uma semana, retarda um pouco quando tem hematúria. Os sintomas irritativos tem que tentar levar, aí o anti-inflamatório é uma boa. Tem pacientes que respondem muito bem ao diclofenaco, ao retard, né? Responde bem à disúria. E lembrar que a condição extrema é febre ou um risco maior, aí a gente tem que investigar e tem que interromper e até usar um tuberculostático, mas são situações extremas. Em relação às cepas do BCG, existe diferença no resultado? Não sei se... Eu não tenho assim uma profundidade para avaliar esse ponto. Não tem né, tanta João? disponibilidade também. Né? Ficou sem nenhuma, né? Um pouco tempo atrás. Bom, então na evolução de 6 meses ele tinha uma citoscopia normal, a citologia oncótica urinária negativa e foi submetido então às doses de BCG de manutenção. Com 12 meses o ultrassom era normal, a citologia oncótica era negativa e manteve a manutenção uma vez por semana, 3 semanas. Com 1 ano e 9 meses de segmento, ele apresentou novamente deu uma fugidinha aí, né? Hematúria macroscópica indolor. Deu uma fugidinha e voltou sangrando. Se perguntar se ele ainda está fumando escondido, alguns fumam, né? Alguns bem provável, né? Alguns fumam. Ele fala que não, né? Mas a esposa denuncia, né? Na investigação, então, foi feita uma nova ultrassonografia de vias urinárias, mostrava os mesmos cistos renais, não tinha hidronefrose e já no ultrassom tinha uma lesão vegetante de 3,5 cm na parede lateral esquerda. A citologia oncótica coletada negativa, sem infecção urinária, tinha uma discreta queda da hemoglobina. Bom, então o paciente fugiu, né? Um pouco mais do que passou aí uns 6 meses, uns 8 meses, né? Mais ou menos. E voltou com hematúria e aí já foi feito direto a tomografia ali. Essa sequência é uma sequência mais portal. Acho que a intenção seria visualizar se de repente tem alguma recidiva em algum no seio renal, mas aparentemente só os cistos que a gente já tinha no exame anterior mesmo. E aí a gente vê então esse espessamento que já foi visto, né, no ultrassom, na parede lateral esquerda, o espessamento significativo da parede, com realce pós-contraste, sugestivo mesmo de recidiva. Diferente do espessamento que a gente vê quando é secundário a aplicação do BCG, que é um espessamento difuso, né? Há um espessamento, toda vez que aparece um espessamento focal, a gente tem que pensar que é lesão associada. Bom, o paciente foi submetido então a uma nova retura de bexiga. A ressecção foi completa e dessa lesão da parede lateral esquerda e foram feitas biópsias randômicas também. No anátomo patológico, a gente tinha um carcinoma urotelial T1 de alto grau, a muscular foi representada sem invasão e, mais uma vez, não tinha invasão linfovascular. Nas 3 biópsias randômicas, sem nenhum sinal de malignidade. Marcos. E aí, a gente considera que esse paciente, então, teve uma falha da BCG
E aí a recidiva de um T1 de alto grau, né? Então, o paciente 20 meses depois da primeira RTU, né? Fez um ano, né? Um ano de BCG. Um ano e pouco. E agora teve uma recidiva, tem um novo T1 de alto grau. O que fazer agora? Baseado naquele comentário que eu disse que 24 meses a gente poderia esperar, nós estamos com 20 meses. Então, eu colocaria o gato em cima do telhado. A minha indicação nesse momento, analisando a característica da doença pela recidiva, eu indicaria a cistectomia radical. Se o paciente recusasse a cistectomia e pedisse qualquer alternativa conservadora, então, como é um T1G3, eu indicaria a gencitabina. Aí eu faria a gencitabina, me agrada muito a gencitabina nos casos refratários ao BCG. Aí eu faria... Tem estudos com 1 grama e 2 gramas da gencitabina. 1 grama é a mesma eficiência de 2 gramas, com menos efeitos, né, irritativos vesicais. Então, se ele recusasse a cistectomia, faria a gencitabina, 1 grama vezes 6. Tá, aí faz o mesmo esquema da BCG, Mesmo esquema. aplicação intravesical. Isso. Ariel, você acha que nessa fase, né, a indicação, vamos supor que o paciente, né, fique relutante aí à cistectomia. O que a gente pode fazer? Eu acho que é uma indicação interessante da gencitabina. Tem um estudo que comparou a gencitabina com a mitomicina nesse contexto, né, após falha BCG, e a gencitabina foi superior, né, até em risco de recidiva, e com muito menos efeitos colaterais. A mitomicina C induz muito mais disúria, sintomas irritativos do que a gencitabina. A gencitabina costuma ser bem tolerada. Então, eu acho que é uma alternativa, desde que o paciente fique ciente que é uma alternativa ainda experimental, mas com um certo respaldo na literatura. E se o paciente for observado de perto, né, uma vez que ele ficou sem nova doença, sem doença, guardaria a cistectomia radical no resgate, deixaria para o resgate. É uma boa alternativa. Agora, eu acho que esse paciente precisaria fazer uma nova RTU. Eu não sou urologista, mas eu acho que acabou de sair de um termo de alto grau. Poderíamos fazer algum esquema de tumor invasivo para preservação vesical, como se fosse um T2, com quimioterapia? Esses pacientes eles não foram elegíveis para nenhum estudo de quimioterapia baseado em cisplatina, vamos dizer assim, neoadjuvante. Nenhum estudo incluiu esses pacientes T1, até porque eles têm um bom prognóstico. Se esses pacientes forem para uma cistectomia, eles têm uma chance de cura muito alta. Então, eu acho que o benefício da quimioterapia não vai se estender a um grupo que tem benefício, que já tem um índice de cura tão alto, né? Mas pensando em não fazer a cistectomia, poderíamos fazer a quimioterapia com radioterapia, por exemplo? Um protocolo de... Como se fosse T2, né? Protocolo de preservação. Assim, não acho que seria o melhor candidato, né? Pela idade, e se ele fizer um protocolo de preservação de bexiga, tem que lembrar que esse paciente vai ter que vigiar essa bexiga também até o resto da vida dele, porque ele continua tendo os mesmos fatores de risco para desenvolver outros tumores superficiais, né? E ele é novo. Né? Eu acho que os protocolos, a gente tem reservados os protocolos de preservação de bexiga para pacientes com tumores com invasão muscular, né, da camada muscular. Murilo. Existem algumas séries, na verdade, mostrando, mas sem dúvida nenhuma, não. Isso é totalmente off-label para quem está escutando aí, fazer esse tipo de tratamento conservador com protocolo de quimio e rádio, que hoje é um dos tratamentos para tumores músculo-invasores, mas existem algumas séries, assim, 20 pacientes, 15 pacientes, 25 pacientes. Eu acompanhei um paciente, na verdade, não fui eu que indiquei esse tratamento, que acabou tendo sucesso dessa maneira, mas, sem dúvida nenhuma, não é o protocolo inicial. Se ele concorda com o professor Marcos, um paciente que deveria ser sugerido cistectomia radical, com linfadenectomia, sem dúvida nenhuma. Nesse cenário, não se beneficiaria de quimioterapia neoadjuvante, como o Ariel falou. E se ele realmente declinasse da cistectomia radical e gostaria de insistir um outro tratamento conservador, aí sim eu faria uma RTU de bexiga.
eventualmente com biópsias ou não, e aí colocaria outras indicações. Eu acho que ele pode ser reinduzido com BCG, assim, ele não fecha exatamente o critério de refratariedade ao BCG, embora esses critérios estão mudando agora, né? Aquelas 4 classificações do BCG estão mudando para uma nova classificação agora, mas, de qualquer maneira, ele não pode ser considerado totalmente refratário ao BCG, porque ele já está um tempo sem exposição. Ou protocolos de BCG interferon ou de quimioterapia intravesical. Mas eu acho que não dá para deixar de oferecer cistectomia radical. Não faria RRTU, já partiria direto para a cistectomia. Se o paciente se convencer da cistectomia radical, não faria uma RRTU. Tá, Marcos também não. Então vamos lá. Bom, o poder de convencimento do médico foi bom. E o paciente foi submetido a uma cistoprostatectomia radical. Foi reconstruído com uma anel-bexiga ileal ortotópica e foi feita uma linfadenectomia estendida, como é o padrão. Teve uma boa evolução e teve alta no 8º pós-operatório. Passe mais foto da linfadenectomia. Marcos, paciente jovem, né, sexualmente ativo, com tumor T1, alto grau, você indicaria preservação da próstata num caso como esse? Quando se você faz e quando você faz preservação da próstata? Quando eu estava lá na Escola Paulista, a gente fez um trabalho de 22 casos. 22 pacientes que foram operados com... Na verdade, foi uma adenomectomia, né, mais a cistectomia. Então, uma cistoadenomectomia radical. Nessa época, isso há 10 anos atrás, muito interessante que a escola americana achava um risco absurdo fazer esse tipo de alternativa, e a Europa, aí mais o Valenciennes, já tinha uma série bem maior de casos, o pessoal da Itália também com experiência nesse sentido. E aí varia, alguns fazem uma RTU ampla da próstata, e nós fazíamos como se fosse um milling, e aí tu cortava a próstata ao meio, tirava todo o adenoma e preservava as vesículas seminais, e com isso tu aumentava, né, a preservação do feixe vasculonervoso. Então, desses 22 casos, nós tivemos 4 recidivas sistêmicas, ou progressão da doença, que evoluíram com doença metastática, mas interessante que a continência precoce foi muito boa. Então, o que acontecia? Quando tu tirava a sonda, a maioria dos doentes já ficava seco na primeira semana. Eles continuavam com perdas noturnas, mas a continência imediata foi muito precoce, e naqueles indivíduos que acordavam 1, 2 vezes à noite, eles também não tinham perdas noturnas. E foi assim, os indivíduos com menos de 65 anos tinham uma recuperação ainda mais rápida também da parte sexual. Então, me agrada para casos selecionados, lesões únicas, longe do trígono, tu fazer a preservação. Hoje já é uma alternativa que está em voga novamente nos congressos, e eu acredito que para esses casos selecionados, baseado também nessa experiência que eu tive, e fazendo inclusive cirurgia com vocês mesmo, com os residentes, casos meus, com resultados animadores. E lógico, naquele indivíduo que acha que vai correr muito risco, aí fazer a cistoprostatectomia radical como de praxe. Principalmente um paciente como esse, né, um T1, T1G3, um paciente jovem, acho que seria uma coisa se pensar, né? Murilo, o que você acha? Eu não tenho experiência pessoal com a cirurgia, com a preservação da próstata. O que a gente lê, na verdade, é que ela não traz um risco maior se os casos forem bem selecionados, com pouca doença envolvendo a próstata, sem invasão da uretra prostática. Eu acho que é razoável, faz todo sentido, é racional, mas eu pessoalmente não tenho experiência com cistectomia com preservação. Em relação à robótica, o que você acha num caso como esse? Olha, assim, a cistectomia robótica foi aderida em muitos lugares, na verdade, que fazem robótica de rotina. No Brasil ainda a gente não faz uma quantidade grande de cistectomias, principalmente por uma questão de custos, na verdade. A robótica está muito ligada a um pacote de custo, e a cistectomia sempre tem um custo muito variável, né? Quer dizer, a gente sabe que a taxa de complicações, se a gente colocar todas as complicações
possíveis, das mais simples às mais graves, é algo em torno de 35% a 40% de complicações de cistectomia. Então, talvez por isso ainda não tenha pego tanto, digamos assim, quanto a prostatectomia. Mas os trabalhos que compararam, a gente já tem um trabalho randomizado, pequeno, mas já existe pelo menos um trabalho randomizado, tem pelo menos mais 2 correndo, na verdade, que compararam cistectomias abertas com robótica. Não houve uma diferença enorme, na verdade, assim, não houve um benefício demonstrado muito grande, mas também existem críticas a esses trabalhos. E quem advoga a favor de fazer cistectomia robótica, na verdade, acha que, pelo menos no momento, a gente deve fazer em casos como esse. E porque existiu algum comentário de backstage, na verdade, sobre risco de disseminação peritoneal com laparoscopia ou robótica, na verdade, em casos T3 mais avançados. Isso ainda não está bem claro, mas parece que existe um risco um pouco aumentado nesses casos mais localmente avançados. Então, teoricamente, eu acho que hoje, talvez os melhores casos realmente seriam um T1 de alto grau com essa indicação, um T2, um tumor que não extravase a serosa e a gente esteja mais contido realmente dentro do órgão. Mas é absolutamente factível, uma cirurgia que, assim, ela não é inferior do ponto de vista, isso a gente sabe já, que ela não é inferior feita de maneira robótica, seja com uma reconstrução feita intracorpórea ou extracorpórea. Eu não tenho enorme experiência, a gente fez pouquíssimos casos, mas eu acho que é uma cirurgia absolutamente factível de ser feita por robótica, não tem nenhuma contraindicação, nem com robô, nem com laparoscopia. Tem gente que tem experiência com a cirurgia laparoscópica também. Uhum. Marcos, em relação à parte prática da cistectomia, né? Congelação uretra de rotina, e em relação à reconstrução, como você escolhe qual vai ser a reconstrução, baseado no quê? Em primeiro lugar, no homem, eu faço o tempo da próstata antes. Por quê? Porque é um tempo extraperitoneal e a prostatectomia radical nós fomos habituados a fazer com muita frequência, então tecnicamente é uma cirurgia que anda rápido. Então esse tempo extraperitoneal tu libera toda a próstata, já deixa a uretra pronta e tu vai, no caso eu vou até as vesículas seminais. Chegando na vesícula seminal, aí eu interrompo, aí vou para o tempo peritoneal. Aí disseco os ureteres, faço uma ligadura de cada ureter e libero os feixes, né, lateralmente dos dois lados. Então, com isso, eu poupo a exposição do peritônio pela metade e a evolução técnica é muito satisfatória. Congela a uretra e congela também ambos os ureteres, né? Com isso, a gente pode planejar. A minha opção, sempre que possível, é de neobexiga para indivíduos com menos de 70 anos. Também, por que eu não publiquei nada, mas é experiência pessoal, eu vejo que até a adaptação dos pacientes com mais idade, e às vezes a gente tem também pacientes mais humildes no ponto de vista de entender também a dinâmica de reaprender a urinar, isso torna-se às vezes uma coisa mais difícil ainda para pessoas mais idosas. Então, como regra, o indivíduo com mais de 70 anos eu não costumo utilizar a neobexiga. Abaixo de 70 eu utilizo em homens e mulheres. E também lembrar que a função renal é importante, a creatinina tem que ser menor do que 2 para que a gente tenha segurança. Outra coisa, como nós no hospital público pegamos muito doente com hidronefrose às vezes, aí me agrada muito fazer um reimplante ureteral tipo Wallace, ou no Bricker ou na neobexiga, que daí a estenose uretero-ileal é muito baixa, tem séries que mostram como 0. Então, nos casos de ureter um pouco dilatado, eu faço o Wallace no reimplante. Então, essa seria a minha dinâmica. A gente vê, principalmente no sistema público, né? Acho que o paciente tem que entender muito bem como é a neobexiga para poder fazer. A gente vê muita complicação de neobexiga por falta de esvaziamento e tudo mais. Né, Murilo, como é que você decide também? Eu também opto por um paciente mais jovem também, não tem uma idade de corte específica, mas acaba sendo algo em torno de 65 a 70 anos, que eu sempre penso um pouquinho que o paciente tem que ter um pouquinho de um abdômen razoável, vamos dizer assim, que seja capaz de fazer um pouquinho de prensa abdominal, que tenha uma certa musculatura
abdominal, uma coisa que eu levo em consideração, um perfil metabólico aceitável também. E eu sempre penso também que existe uma quantidade de pacientes que eventualmente vão precisar cateterizar essa bexiga e não vão ter um esvaziamento adequado. Então, assim, é um paciente que tem que ter alguma habilidade manual, na verdade, e enxergar bem. Quer dizer, se o paciente tem alguma dificuldade ou tem uma dificuldade grande para cateterizar depois, eu penso que isso pode ser um problema, na verdade, para ele. Então, sempre estou atento a esses detalhes. Se possível, discuto a neobexiga, embora tenha uma discussão enorme sobre a real benefício em qualidade de vida em fazer neobexiga. Nenhum trabalho ainda mostrou com grande força, na verdade, que a qualidade de vida é realmente melhor com neobexiga do que com um conduto ileal, mas eu acho que vale a pena ser oferecido para esse grupo. Você solta a próstata antes também? Eu faço exatamente como o professor Marcos falou. Acho que é bem mais tranquilo, a gente acaba entrando no peritônio depois. Eu sempre tenho nunca aconteceu, na verdade, também não tenho uma experiência tão grande, mas sempre tenho eu faço dessa maneira, mas sempre tenho uma única preocupação em eventualmente entrar e achar uma carcinomatose. Você já soltou a próstata. E aí eu já soltei a próstata, já liguei, já cortei a uretra. Graças a Deus nunca me aconteceu, mas pode acontecer. Carcinomatose de câncer de bexiga não é tão comum, obviamente, e hoje em dia com os exames de imagem que a gente tem, geralmente você vai ter alguma coisa prévia, não vai ser uma surpresa intraoperatória como acontecia há 30 anos atrás. Mas eu confesso que sempre fico um pouquinho preocupado com esse fato de já fazer uma boa parte da cirurgia antes de explorar. Meu princípio de oncologia é sempre fazer uma exploração da cavidade antes de qualquer coisa, né? E nesse momento eu estou ferindo esse princípio, na verdade, mas eu faço exatamente do mesmo jeito. Como eu aprendi com o Marcos, eu faço exatamente como ele descreveu. Em relação, Marcos, ao preparo, né, do paciente, pré-operatório e tanto intraoperatório, continua fazendo preparo de cólon? Você faz, não faz mais? Como que... Parei de fazer, não faço mais em ninguém. Não faço nenhum preparo. É só também jejum. Não faço mais. E bom, né, João? E teve assim, de vez em quando sai, mas teve um estudo da UA, eu acho uns 2-3 anos atrás, que mostrou isso, que piora muito, tu edemacia a alça, ou fazer manitol, coisa, tu piora, tu depleta, né, a parte bioquímica do paciente e sem ter nenhuma vantagem. Aumenta até o risco até de infecção no pós-operatório. Então, a minha opção hoje em dia é não fazer nenhum jejum. E como a gente vai utilizar um segmento de delgado, né, então a própria lavagem intestinal perde também esse benefício, então fico bem à vontade. Sonda nasogástrica tira já no POI, no centro cirúrgico? Sim, tenho tirado precocemente também, não tenho utilizado. E aí tem, assim, estudos que mostram que tu dá chiclete para o doente, ajuda, estimular precocemente, mas eu espero o paciente começar a eliminar flatos para reintroduzir a dieta. E isso normalmente no 3º dia de pós-operatório, no máximo no 4º dia, a gente consegue. O inverso também é muito ruim para o paciente. Digamos que ele esteja tão bem que com 24, 48 horas a gente já estimule uma dieta hídrica que seja, quando ele desenvolve um ilho um pouquinho tardio nessa fase ou vomita, aí tu anda para trás 3 dias. Então é um benefício que na prática não é positivo para o paciente e aí torna o pós-operatório aí um pouco intranquilo. Distende, né? Acaba piorando um pouco. Os residentes já andam com chiclete no bolso aí, né? Saem dando chiclete para todo mundo lá na enfermaria. Murilo, como você faz? Eu não tenho feito nenhum preparo também. Assim, eventualmente, se é um paciente muito obstipado, que se queixa que evacua a cada 3 dias, alguma coisa assim, eu faço um flit enema, eventualmente, só para conforto do paciente, mas não vai mudar nada para a cirurgia. Eu estava conversando com o Ashish Kamat, lá, que é do MD Anderson, ele falou o que ele fala para os pacientes, que eu achei interessante, vou começar a falar para os meus também. Ele disse para o paciente, olha, um dia antes, quando você vai fazer a cirurgia, no dia anterior, pense que amanhã você vai correr uma maratona. Então, assim, ninguém faz 1 litro de manitol com suco de limão para quem vai correr uma maratona no outro dia, né? Você deixa o cara fazendo uma dieta forte em carboidratos, um pouco de proteína, com pouco resíduo, para o cara estar super forte. Então, pense como um maratonista vai se alimentar no dia anterior, e é mais ou menos isso. Agora, uma coisa que eu não consegui aplicar ainda em nenhum dos serviços que eu trabalho, mas é realidade hoje nos Estados Unidos, é o protocolo de ERAS, né? Que é o Early Recovery, que coloca tudo isso daí. Na verdade,
Eu faço cirurgia robótica, mas a grande verdade é que esses tipos de protocolo fazem muito mais diferença do que a cirurgia minimamente invasiva. Você fazer esse tipo de coisa, retirar a sonda precocemente, iniciar a dieta assim que possível, e reduzir, na verdade, a quantidade de drenos, quantidade de sonda sempre que possível, isso acaba beneficiando bastante o paciente. É uma coisa que eu penso em um futuro próximo tentar absorver também. E existem algumas medicações pró-cinéticas também que podem ajudar. Eu uso uma medicação que chama prilocarpina. Na verdade, que é uma medicação que eu aprendi com cirurgiões coloretais. Cirurgia coloretal dá muito ilho no pós-operatório. E eles falaram, é um comprimido por dia, na verdade, super tranquilo de ser feito, mas existem vários outros pró-cinéticos que podem ser feitos e podem ajudar nesse período. Outra coisa importante é evitar o opioide ao máximo. A gente, geralmente, para quem deixa já de rotina uma quantidade grande de opioides na prescrição, não é uma cirurgia, certamente, o professor Marcos que tem experiência, não é uma cirurgia que dói tanto assim, né? Assim, para quem faz a cirurgia rápido, com afastadores adequados, não é uma cirurgia tão dolorosa para que o paciente precise ficar com opioides de horário, digamos assim, nos primeiros dias. E esse tipo de coisa ajuda bastante a evitar o ilho prolongado. Vinícius, você que foi quem mais fez cistectomia no último mês no Brasil, o que você deixou no pós-operatório para os seus pacientes? Lá no Hospital Brigadeiro, a gente adquiriu o hábito de dar o chiclete, como o senhor bem comentou, e a gente usa procinéticos, bromoprida, metoclopramida, e acho que no lugar da prilocaprina, que o senhor sugeriu, a gente usa a neostigmine, que é a aplicação intravenosa para alguns pacientes que têm doença cardiovascular mais grave, pode ser ruim, porque ele é bradicardizante, mas acho que até agora a gente, graças a Deus, não teve nenhum problema. E a gente chegou a reiniciar a dieta até no segundo pós-operatório, dessa maneira. Acho que a gente teve sorte que não teve ilho, mas tem ido bem. Quantas cistectomias você fez nos últimos 3 meses? Foram 4. Fez pouco até. Muitas vezes esses pacientes eles são fumantes. E o Studer sempre deu muito curso no Congresso Americano e Europeu. Ele punha aqueles PET de nicotina, porque, segundo ele, né, ele tem, lógico, experiência absurda, né? Ele diz que ajuda a melhorar a recuperação do ilho. A nicotina faz falta para o paciente, então ele põe um PET para acelerar e melhorar o ilho metabólico também. Chiclete de nicotina, essa é boa. Boa, Davi. Chiclete de nicotina. Bom, já estamos adiantados, vamos no último... Pode falar, Leon. Uma pergunta para os urologistas, na verdade, eu vi que esse paciente foi feito uma linfadenectomia estendida. É isso que eu vou falar agora, é isso que eu vou entrar agora. No último... Já estamos adiantados, mas precisamos entrar no último aspecto aqui, que é a linfadenectomia. Marcos, linfadenectomia estendida para todo mundo, como que você faz, até onde vai, quantos linfonodos a gente tem que tirar? Só um comentário sobre a neobexiga. Eu uso sempre duplo J e amarro na sonda. Uhum. Lógico, tem situações que a pessoa deixa um splint, exterioriza, mas eu prefiro fazer. Sempre fui bem com os residentes também, deu certo. Então, seria essa... Aí deixo 3 semanas a sonda e quando puxar a sonda sai o duplo J junto. Todos os estudos sobre linfadenectomia eles são retrospectivos, não tem nenhum prospectivo. E mesmo as melhores séries. Mas todas elas mostram que o benefício da linfadenectomia estendida é marcante para os pacientes. Então, o que vale a pena também lembrar é que quando a gente tem linfonodo acima da ilíaca comum, linfonodo positivo, isso acontece em 4%, 5%. E, infelizmente, todos esses pacientes que têm linfonodo positivo acima então, da comum, eles morrem num prazo de 5 anos. Então, a minha conduta é fazer linfadenectomia estendida da comum para baixo, né? E aí mando sempre separado, porque tu mandar obturador, ilíaca interna, pré-sacral, comum, externa, impede que o patologista perca, porque às vezes vai num pacote grande e tu pode perder. Então, se tu mandar 16 potes, ele vai ser obrigado a olhar todos. E aí eles não vão sacanear
o residente, estou brincando, mas qualquer um de nós, né? Porque o anatopatológico Falar que vai veio vir mais 10, fidedigno. Senão tu diz assim, pô, mas eu ressequei tudo aquilo, deu 8 linfonodos, 10 linfonodos, então quanto mais linfonodos, melhor. Mesmo nos casos que tenha linfonodo negativo, todos os linfonodos avaliados serem negativos, mesmo assim nos casos que a gente tira mais de 12, mais de 16 linfonodos, a sobrevida aumenta. Como regra, a gente está cansado de ver, quando se faz essa linfadenectomia aí, tu tem sempre mais de 25, 30 linfonodos avaliados, e isso, então quanto mais linfonodos melhor, mas mesmo os estudos mostram depois de 12, acima de 12 ou 16, a gente tem uma eficiência maior da cirurgia e uma chance de cura maior. Murilo. Mesma conduta, eu vou até as ilíacas comuns, não faz de rotina o que eles chamam de super estendida, que seria até a mesentérica inferior, inferior na aorta. Exceto em alguns raros casos, na verdade, onde a gente faz um tratamento de consolidação, que de novo também é uma coisa off-label, discutível, mas pacientes que eventualmente tinham um linfonodo nessa região, foram submetidos à quimioterapia, eu não digo nem que é adjuvante, a quimioterapia paliativa, e tiveram excelente resposta, negativaram o PET, e aí a gente vai voltar para fazer uma cistectomia para controle local e linfadenectomia, só nesses casos, mas se não tiver doença linfonodal, sem dúvida nenhuma não faria. E qualidade de linfadenectomia, na verdade, é tão problemática em definir o que é uma boa linfadenectomia, que o trial, por exemplo, em câncer de próstata do SWOG que está acontecendo agora, desistiu desse negócio do número, na verdade, né? Porque exatamente depende muito do patologista, e o critério de qualidade do trial para câncer de próstata nos Estados Unidos é isso que você está fazendo aqui agora. É a foto do caso. Então, o paciente só pode entrar no trial no braço da linfadenectomia, que a gente chama de estendida para câncer de próstata, mas que já, hoje em dia já é o padrão, na verdade, não é mais estendida, porque se é para fazer linfadenectomia, a gente também faz até pelo menos o ureter. O critério de qualidade para esse paciente entrar no trial é a foto da linfadenectomia. Quer dizer, essa tua linfadenectomia, se o Vinícius me falar que veio na patologia 5 linfonodos, eu não vou deixar não vou dizer que não vou deixar de achar que é uma boa linfadenectomia. Quer dizer, a linfadenectomia está feita, todo mundo está vendo aqui. Não importa quantos... não tinha linfonodo. Isso, acabou os linfonodos, exatamente. Não, isso acontece, existe uma variação interpessoal de paciente para paciente também na quantidade de linfonodos. Existem pacientes que têm mais e menos, mas assim, está definido, foi feita a área de ressecção e está feita. Né? Passa a próxima, Vinícius. Mais uma. Bom, o anatomopatológico então mostrava que a bexiga tinha um T0, tinha uma extensa área de necrose e uma área de granulação tipo corpo estranho intravesical. A próstata e as vesículas seminais eram livres, as margens todas livres também, foram ressecados 47 linfonodos. Ariel. A questão é sobre a linfadenectomia estendida, eu acho que ninguém tem dúvida do benefício, mas num paciente que é T1, que você está fazendo, na verdade, uma cirurgia profilática para não desenvolver uma doença foi bem profilática. Com risco de desenvolver uma doença à distância futuramente. Teria necessidade de fazer a linfadenectomia estendida ou poderia ser apenas a antiga convencional? Isso só valeria se a gente... Primeiro que o paciente mesmo sendo T1 tem quase 30%. A gente não sabe se ele é 30%, T1, né? Exatamente, esse é o grande problema. Você não sabe, muitos pacientes que têm, na verdade, T1, uma recidiva de um T1 como esse daqui, na hora que você opera, na verdade, ele é um T2 ou um T3, e aí você ficaria absolutamente subestadiado. Então, percentualmente, na verdade, a chance disso acontecer é maior do que vir um T0, na verdade, então a gente acaba indicando a linfadenectomia, embora seja mais... Sei que o professor Marcos é bem mais rápido, na verdade, mas para a maioria de nós aí vai ser algo em torno de mais 1h30 ou 2 horas de cirurgia, sem dúvida nenhuma, mas não adiciona tanta morbidade, vamos dizer assim, a linfadenectomia feita ali embora seja um pouquinho mais tempo cirúrgico, não é uma morbidade associada tão grande. Né? Marcos, quer comentar? Eu acho que essa linfadenectomia é sensacional, né? 47 linfonodos, ele está curado, mas lembrar, né, Ariel, que mesmo nos T0, e os estudos que estudaram só T0, eles não dão 100% de sobrevida. Não dão. Infelizmente, quer dizer, o T0 é sensacional. Tu chega para um doente, tu não tinha mais doença, aí ele pode te perguntar, então por que tirou a bexiga? Tirou minha bexiga. Mas, como regra, os estudos com T0
para ter um de alto grau, para ter 2, para doença músculo-invasiva, é que a expectativa de vida desses indivíduos é de 90%, não é nem de 95%, é de 90%. Então, infelizmente, é uma doença perigosa, e aí ele tem que ser monitorado também, da mesma forma. Mas está maravilhoso o resultado. Chegamos na hora certa, né? Sim. Eliane, quer fazer algum comentário? Bom, queria agradecer, então, chegamos, né, ao final. Vinícius, muito obrigado pela apresentação. Agradecer aos convidados, Marcos, o Murilo, Ariel e Eliane, e aos 26 pontos que estavam conectados com a gente, assistindo à distância, né, e a todos que estavam aqui presentes também. Muito obrigado a todos, boa noite. A próxima reunião, pode passar o próximo, ainda a gente vai ter mais uma, dia 12 de dezembro, que é a de litíase, que vai ser a última reunião do ano. Muito obrigado, boa noite a todos.